Mais uma vez, queremos saudar a igreja, os que chegaram para o culto, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está aí no boletim, nós vamos meditar com o seguinte tema: testados, porém encorajados. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, versículos de 12 a 14. São 3 versículos para a nossa meditação nesta manhã, sobre o tema testados, porém encorajados. E os irmãos acompanhem atenciosamente a leitura desses 3 versículos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ó Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, nesse terceiro período, ó Deus, primeiro, momentos de oração, intercessão, súplicas ao Senhor, e também no segundo, ó Deus, na escola bíblica, estudando sobre a piedade e o exercício dela, ó Deus. E agora, ó Pai, meditarmos na tua palavra, sobre o encorajamento que a tua palavra nos dá a nós. Porque nós precisamos, ó Senhor Deus, nós precisamos desse encorajamento para o exercício, ó Senhor Deus, da piedade no nosso dia a dia, para uma vida, ó Deus, como registra a tua palavra. Enoque, que andou com o Senhor, nós andarmos com o Senhor também, ó Deus, ele que andou naqueles momentos tão difíceis, próximo, ó Senhor Deus, ao dilúvio, onde só 8 pessoas foram preservadas. Ó Senhor, a tua palavra fala também dos remanescentes, aqueles que estarão firmes, poucos, ó Pai, mas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que o Senhor continue a nos encorajar com a tua palavra, para que exerçamos a nossa vida espiritual no teu temor, para a glória do teu nome, na esperança, Senhor Deus, de irmos morar nas hostes celestiais, nos tabernáculos eternos, como a tua palavra em Cristo Jesus nos promete. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez, a nossa falibilidade, e que, ó Pai, o teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós. Mais uma vez te rogamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Testados, porém encorajados. Aqui agora, João, quando escreve as igrejas ali da Ásia Menor, aquelas igrejas que estavam passando por pressão, principalmente dos falsos profetas, dos falsos mestres, que estavam ensinando outro evangelho que não era o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós vamos ver aqui, ao meditarmos nesses 3 versículos aqui, o encorajamento que João, sendo aí uma
ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para escrever aquela igreja, para encorajá-los diante daquela pressão, diante aqueles ensinos dos falsos mestres ali naquela região, que tinha começado já. Paulo já havia alertado, inclusive a Timóteo, desse ensino, o ensino da gnose, né, do conhecimento. Então, ele fala na introdução, que nós já tivemos a oportunidade de meditar, que temos aprendido que o apóstolo João apresenta um cristianismo genuíno aos seus leitores, mediante algumas das características centrais do Evangelho. E é interessante que há um paralelo bem próximo aí desta carta com o Evangelho de João, que ele havia escrito já há algum tempo. Então, ele traz à memória, né, aquilo que ele já havia pregado, ensinado e também escrito, porque o Evangelho também, ele era... Os escribas, né, escreviam e iam passando de igreja para igreja, de comunidade para comunidade, e então eles já tinham base também do Evangelho, quando ele traz à memória alguns textos e acrescentando mais algumas coisas, principalmente esse encorajamento que ele faz aqui. Então, apresentando aí o genuíno ensino da palavra de Deus, o genuíno evangelho aos seus leitores, mediante algumas características aí centrais ali do Evangelho de João. Então, ele propõe testes para revelar as falsidades do ensino. Nós temos três tipos de testes aqui nesta carta, que são repetidos, né? E então ele aparece esses testes em 7 períodos. O primeiro teste foi o teste moral, que começa aí no capítulo 1, depois da introdução, né, até o versículo 4, a introdução. Aí o primeiro teste moral, que foi dividido aí em 4 itens, do versículo 5 ao versículo 7, aí no capítulo 1, ele fala o teste da comunhão com Deus e com os outros, né, com os irmãos, que é esse teste moral, é o teste de uma vida santa. E depois, o segundo item, no capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, atitude correta para com o pecado. É o teste moral, né? Teste de uma vida santa, quando realmente nós reconhecemos que erramos, que pecamos, e ali o versículo 9 fala, né, se confessarmos os nossos pecados, se nós não tivermos uma atitude correta como isso, né? A humildade de reconhecer que erramos, que pecamos, e não confessarmos os nossos pecados, aí nós não temos comunhão com Deus e também não temos uma vida santa. O terceiro item, no capítulo 2, versículos 1 e 2, né? Cristo, o nosso advogado, que também é uma palavra aí de encorajamento, né? Olha, meus irmãos, temos Cristo, se nós errarmos, se nós pecarmos, temos Cristo Jesus que está lá diante de Deus, que é o nosso advogado. E o quarto item do primeiro teste, o teste moral, né? Como saber que conheço a Jesus. Nós já tivemos oportunidade de ver esses 4 itens no teste moral. E depois, o segundo teste, que é o teste social, que é o teste do amor ao irmão. Então, é dado essa palavra aí no capítulo 2, versículos de 7 a 11, que é o teste do amor. Se realmente nós estamos amando, primeiramente, a Deus, né?
amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e também o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós temos não a atitude de amor, mas muitas vezes até de críticas severas, duras, difíceis, né? Que se realmente nós pensarmos aí no compartilhar do amor, nós vamos ter palavras doces, palavras de encorajamento, como nós vemos aqui agora o apóstolo falar aquelas igrejas ali da Ásia Menor. Então, no capítulo 2, aí, os versículos 12, 13 e 14, que é: testados, porém, encorajados. Né? Passamos pelos testes, mas nesses testes há uma palavra de encorajamento. Aí. Então, João ensina os crentes a identificarem as marcas do verdadeiro crente. Então, é nós nos examinarmos, né? nos testarmos, aí passarmos por esses testes à luz da palavra de Deus. Né? Já citamos aqui que o caixa de banco, caixa de supermercado, essas pessoas que trabalham, né, principalmente com as notas, né? E sabemos que eles são treinados a identificar aquelas marcas impregnadas nas notas, as marcas que, né, ao testar com sua mão, ou tem alguns que têm até aparelhinho, passa lá, né, num raio laser ali também para ver, né, esses testes. Eles são treinados a reconhecer os testes nas notas verdadeiras, porque as notas falsas que não têm essas marcas, não têm isso que identifica que esses sinais que foram impregnados ali, que identificam que é uma nota verdadeira, ela é uma nota falsa. Assim também, nesses testes que nós vemos aqui, isso que a palavra de Deus está colocando aqui, a primeira de João, né? Essas marcas que nós, como crentes, como filhos de Deus, nascidos de novo, nós temos, né, foram impregnados, até foi lido aqui o texto lá da segunda de Pedro, que o Senhor deu tudo para nós. Já foram doadas todas as coisas, né, que concernentes a uma vida piedosa diante do Senhor e no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Foram doadas todas as coisas. Até a sétima coisa que nós ressaltamos foi o amor. E é esse amor que é a marca mais evidente que deve estar na nossa vida. Nós devemos apresentar no nosso relacionamento de uns com os outros. Né? E nós somos testados todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Né? Então, esses sinais aí de verdadeiro crente, então, João fala que, olha, os pais, os jovens e os filhos, né? Os filhinhos, né, primeiro, depois dos pais, depois dos jovens. E é interessante que os versículos 12 e 13, ele fala desses, né, dos três, e no versículo 14 ele repete, com uma pequena mudança aí. É interessante isso aí. Né? Por que repetir? Né? É reforçar esse encorajamento. Né? Então, coisas positivas, coisas que edificam no nosso relacionamento também com Deus e com os irmãos. Por isso que memorizar a palavra de Deus, tê-la no coração, né? E quando nós estamos sendo testados, aí nós usarmos a palavra de Deus, né, nesse teste de amor, né, o amor ao irmão, amor ao próximo, e também até os nossos inimigos. Né? A palavra de Deus, né, no ensino de Jesus Cristo, né, nós
devemos também amar os nossos inimigos, orar por eles. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Lá no segundo livro dos Reis, lá no capítulo 6, né, nós vemos que Eliseu fez isso, né? Orou e levou aquele exército inimigo para que fosse ali na capital de Samaria para serem alimentados. Então, temos aí o capítulo 2, a primeira parte do versículo 12. A palavra que tem aí, ele começa dizendo filhinhos. Interessante, né? Ele podia dizer filhos, mas ele coloca filhinhos. Alguns dizem porque o João devia ter mais ou menos a idade que eu tenho hoje, né? Então, quando vai tratar com os filhos, é filhinho, né? E para os pais, geralmente, os filhos são sempre filhinhos, né? E às vezes até, como passamos aí pela adolescência, a juventude, e às vezes a gente até ficava meio assim, né? Filhinho ainda, né? Parece que para os pais, os filhos continuam sendo sempre filhinhos, né? E às vezes a gente esquece que eles cresceram, que já são pais e nós somos avós. Então, filhinhos ou filhos. É interessante que isso aí ocorre 7 vezes aqui nesta carta, nesta epístola, né, que foi escrita às igrejas, para encorajar os irmãos, aqueles que, podemos dizer assim, são os remanescentes, que estavam fiéis, aqueles que estavam, né, colocando em prática, vivenciando a palavra de Deus no dia a dia. Então aparece no capítulo 2, versículo 1, né, que diz lá, filhinhos meus. Agora, esse filhinhos meus aqui, é porque João deve ter evangelizado, e aquelas pessoas tinham aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então era filho espiritual, né? Então, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E depois, no capítulo 2, no versículo 18, diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Né? Então, a manifestação desses anticristos, aí é um teste de que estamos chegando aí à última hora. No capítulo 2 ainda, versículo 28, novamente, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Já no capítulo 3, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vai ser parecido com Cristo Jesus. Por isso que ele fala, filhinhos, né? Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então ele vai repetindo em outros textos aqui desta epístola. 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E no capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Isso aqui também é uma repetição e uma lembrança daquilo que ele já havia dito lá atrás. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tem muitas pessoas que colocam que o diabo tem o mesmo poder, né, do que Deus, do que o Espírito Santo de Deus.
Não. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o último, filhinhos, é lá no capítulo 5, versículo 21. Guardai-vos dos ídolos. Então, nesta palavra de filhinhos, ele usa como afeto, né, e amor, encorajamento àqueles irmãos. Então, Calvino, ele faz um comentário, né, por causa do seu nome, né? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Por causa do nome de quem? Por causa do nome de Cristo Jesus, né? Então, por causa do nome de Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Ele não diz, por causa do nome de Cristo, os seus pecados foram perdoados. Ele coloca aqui como uma ação contínua, né? Por causa do nome de Cristo Jesus, esses nossos pecados são continuamente ainda aí sendo perdoados, né? Então, nas Institutas de Calvino, lá no segundo livro, no capítulo de número 17, nas páginas 392 a 398, ele diz: Jesus Cristo nos tem merecido. Interessante, os méritos de Cristo, né? Que aí por imputação, são imputados em nós, são doados, né, pela graça de Deus, né? Então, os méritos de Cristo, a graça de Deus e a salvação pelo nome de Cristo Jesus. Então, primeira coisa, ele diz, os méritos de Jesus Cristo, doados a nós, provém somente da graça de Deus. Né? Aqueles 5 pontos, 5 solas, né? Sola gratia, né? Sola graça de Deus. Segundo ponto, Cristo não é somente o instrumento, senão a causa e a matéria da nossa salvação. Interessante, né? A gente vê, quando fala, sim, por causa do seu nome, o nome de Jesus, Jesus, tal. Às vezes, muitas pessoas citam o nome de Jesus como se fosse um mantra, ou como se fosse, né, ali você pegar aquela garrafa onde tem um gênio, né, ali dentro, quando você abre, ele sai, aí o gênio fala assim, olha, você tem três pedidos aí que eu vou cumprir. Então, você citar o nome de Jesus Cristo é como se estivesse dando uma ordem para o Senhor fazer cumprir ali os seus desejos, os seus pedidos, né? Muitas pessoas usam isso daí. Então, Cristo não é somente o instrumento, senão a causa e a matéria de nossa salvação. Terceira coisa, por sua obediência, né, a obediência de Cristo, Cristo nos tem merecido aquilo, tem merecido e adquirido o favor do Pai. Então, esse favor, a graça, né, foi adquirida por Cristo Jesus pela sua obra, a sua vida santa e a sua obra ali na cruz do Calvário, que Jesus Cristo ganhou, né, deveras com a sua obediência, a graça e o favor do Pai. É interessante, né? Mas e eu? Muitas vezes nós queremos dizer que fazemos alguma coisa para a nossa salvação, alguma coisa para sermos perdoados dos nossos pecados, né? E fazemos coisas boas para colocar ali numa balança, quando for pesado, então, aqui as suas boas obras, então é mais, então vamos tirar aqui alguns pecados. Não pelas obras, diz a palavra de Deus. Quarto, com seu sangue e sua morte, Cristo tem satisfeito por todos o juízo de Deus, tem satisfeito por todos aqueles que foram escolhidos, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aí ele cita também a 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, né, porque os vossos pecados são perdoados. Agora,
se nós não mantermos comunhão com Deus, com os irmãos, será que os nossos pecados, quando a gente ora pedindo perdão para os nossos pecados sem arrependimento, continuando ainda nessa dureza de coração, sem nos relacionarmos bem, perdoarmos o irmão também, será que simplesmente nós fazermos uma oração e pedir para que Ele nos perdoe, sem primeiro o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, para que haja arrependimento, que haja tristeza, né? Olha, eu ofendi o meu irmão, criatura de Deus, né? Quando se trata de irmãos da igreja, pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Agora, porque eu não concordo, às vezes ele tem o som da voz, arranha, ele tem uma palavra meio difícil, tal, meio dura. Às vezes ele fala certas coisas, aí eu não vou mostrar o meu amor por ele, não. Aí começa a fazer críticas e tudo mais, né? Até pejorativas, e aí comete pecado da língua, né? Estudamos aqui o dom da língua, né? Que estava lá na igreja primitiva, que foi muito exercitado ali, principalmente na hora da pregação da palavra de Deus, a manifestação ali de língua. Quinto, Cristo pagou o preço do resgate de nossa morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ali na cruz, Ele derramou o seu sangue. Ele pagou o preço. Cristo adquiriu o perdão, a justiça e a vida. Então, olha, filhinhos, eu escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A sua vida, a sua obra ali na cruz do Calvário. Sexto, Jesus Cristo não mereceu nada para si mesmo, porque somente nos tem tomado a nós em consideração. Aqui eu tentei, não sei se vocês percebem aqui, a construção da frase, porque eu tirei lá da língua castelhana, ou o castelhano vem puxa vida, do país lá, que colonizou principalmente aqui a Espanha. Tem uma hora que foge, né? Isso acontece geralmente quando vai fazer prova, né? Teste, né? Você vê aquelas perguntas, você estudou, aí quando chega na hora, pá, pumba! Cadê? Onde é que está? Então, isso acontece. E principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né, isso é mais frequente, né? Eu não sei se porque o computador está cheio, né, e é difícil, às vezes, é mais lento para processar. Então, os irmãos vão perdoando. Então, é interessante isso, né? Não mereceu nada para si mesmo. Ele somente tem tomado a nós em consideração. Lá na oração que ele fez, que João registrou lá no Evangelho, João 17:19 diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Os méritos não foi para ele, mas ele conquistou para nós merecermos o favor de Deus, porque ele morreu em nosso lugar. E no livro terceiro ainda das Institutas de Calvino, lá no capítulo 4, no terceiro tomo, trata da doutrina da satisfação, né? Então, Calvino diz lá na 26ª seção, que na 1 de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2 e 12, sem dúvida, João fala de Cristo aos fiéis ao propor-lhes a Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados. Demonstra que não há outra satisfação com a qual pode-se aplacar a ira de Deus,
uma vez que o temos ofendido com os nossos pecados. Quando nós ofendemos um irmão, pecamos contra ele, ou a língua, ou seja lá o que for, ou até por omissão, aquele que sabe fazer o bem e não faz isso está pecando. Estamos pecando contra Deus. E isso acende a ira de Deus sobre nós. Enquanto não for aplicado o sangue de Cristo Jesus, for perdoado os nossos pecados, essa ira continua. Por isso é que às vezes, quando nós estamos assim, antes de nos humilharmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados, o nosso testemunho, a nossa palavra é dura. A nossa palavra não tem amor. Né? Ela é áspida. Né? Ela arranha, ela ofende. E aí vai pecando cada vez mais. Mas o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida, porque nós fizemos isso, e há aquele entristecer. E é interessante que até a nossa face, o nosso ânimo, ele fica afetado. Né? Então, de repente, você vê uma pessoa aí meio cabisbaixa, né? Às vezes nós temos o costume de dizer que tudo é pecado, né? Mas às vezes pode ser um problema, uma enfermidade, um mal-estar, ou, né, alguma coisa. Mas quando há o achegar ali, com amor, perguntar, né, se o irmão está bem ou não está. Geralmente quando a gente cumprimenta, né, a gente fala, como você está? Tudo bem? Automaticamente a pessoa responde, tudo bem. Eu às vezes falo assim, não, olha, está na medida do possível. Né? Porque tem hora que não está bem, tudo não está bem não. Né? Aquela mulher que ali do Velho Testamento, não sei se está no primeiro livro dos Reis, ali quando o profeta estava lá sendo até hospedado, o filho morreu, né? Aí depois, quando encontrou com o profeta, ele pergunta, está tudo bem? Ela respondeu, está bem. Só que o bem dela ali, né, era confiando que Deus estava no controle de tudo, que, apesar do filho ter morrido. E aí depois foi lá o milagre da ressurreição. Então, demonstra que não há outra satisfação com a qual se pode aplacar a ira de Deus, uma vez que o temos ofendido com os nossos pecados. Nos diz João, Deus tem se reconciliado conosco em Cristo. Agora é preciso que busquemos outro meio de reconciliarmos com Deus por meio de Cristo, que foi constituído como advogado. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o primeiro meio de salvação foi a morte de Cristo, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Agora, o segundo meio que nós temos aqui, que vemos na palavra de Deus, que está na 1 de João aqui, é Cristo Jesus como advogado, agora, porque lá, aqui no começo do capítulo 2, ele diz, se nós pecarmos, nós temos Cristo Jesus como nosso advogado. E foi escrito a palavra de Deus para nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Mas ali ele diz assim, se alguém disser que não peca, nisso está mentindo. E está fazendo Deus mentiroso, porque Deus está falando que nós erramos, que nós pecamos. E há o alerta também, né? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Porque, às vezes, nós estamos nessa falsa segurança de estarmos de pé e tropeçamos e caímos. Mas quando caímos, o Senhor atua com o Espírito Santo de Deus, aplicando a obra de Cristo Jesus, e Jesus Cristo lá diante de Deus, como advogado, ele está, então, intercedendo diante de Deus para que nós sejamos reconciliados com Deus, para que a ira de Deus seja aplacada, né, com essa satisfação aí da obra intercessória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como
advogado. Então, esse é o meio de reconciliarmos com Deus por meio de Cristo. Foi constituído como um advogado perpétuo, né, que por sua intercessão nos restitui a graça e o favor do Pai. Foi como Davi, até ele orou: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não falou, restitui-me a salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação, por quê? Porque errou, porque pecou. Aí Deus usou o profeta, aí ele confessou o seu pecado e a alegria foi então restituída. Então, propiciação perpétua mediante a qual nos são perdoados os pecados. João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos que 7 vezes ele escreve aqui no presente: eu vos escrevo, ou escrevemos. Talvez tivesse um junto como Paulo, né? Paulo, Silas e outros amanuenses estavam lá auxiliando na Escritura. Então, a segunda parte do versículo 12, né? Porque os vossos pecados são perdoados por causa do vosso nome. O perdão dos nossos pecados só é concedido na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra coisa que possa ser usada aí para perdão dos nossos pecados. No capítulo 2, é interessante, né? Os filhos, essas pessoas que foram convertidas através aí da apresentação do Evangelho, né? Aí, que tiveram fé em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 13, agora ele fala aos pais, né? E alguns intérpretes colocam como pais aí literais, dizem que se dirigem aos pais, mas outros dizem que ele está dirigindo agora a grupos dentro da igreja. E então eles são classificados aí dentro dessa cognominação aí. Os primeiros filhos, então, pode ser pessoas que se convertem ainda na adolescência, né, na juventude, e já meia idade, ou até em idade avançada. Eu tive experiências de ver pessoas convertendo com 92 anos. Que bênção, viu? Né? Deus ter nos usado para pregar o Evangelho e depois a pessoa, o tempo ainda que vivendo uma vida realmente de verdadeiro convertido. Pais. Então, às vezes eles se classificam por faixa etária: crianças, jovens, adultos e pais. João se refere a todos os santos a que escreve a carta, os quais são pais, jovens e filhos. Então, a interpretação com menos dificuldade, que escreve toda a igreja, todos os crentes, né, e classificam estágios do seu desenvolvimento espiritual. Né? O filho nasceu, e Pedro fala que desejai como crianças o leite, né? Que é a palavra de Deus para crescer, sair dessa situação. E olha, meus irmãos, se a gente fizermos uma analogia, né? Quando nós nascemos para chegar à adolescência, à juventude, quantos anos, né? Então, muitas pessoas, às vezes, na igreja, para crescer, assim, chegar a essa situação aí de jovens,
né, crentes espirituais jovens, com força, como ele coloca aqui, né, leva tempo também. E praticando também a evangelização. Eu me lembro de ter evangelizado pessoas anos, primeiro pastorado 7 anos, né, usando aí principalmente o chamado plano de salvação, né, que até conversando com o reverendo Giovan, talvez numa escola dominical, falarmos, por exemplo, do evangelismo explosivo, né, aí fazendo conotação àquilo que Paulo falou, né, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é dínamo, né, é dinamite, né, que é jogada, e então o evangelho ele destrói todas aquelas coisas, ideias erradas, até os ídolos que as pessoas têm aí nos seus corações. Então, são aspectos da posição deles em Cristo Jesus. Filhinhos, recém-convertidos, né, estão sendo trabalhados para que cresçam aí na vida espiritual. E os pais, né, são pessoas que tinham conhecimento, estavam prontos a transmitir, né, a palavra de Deus às gerações seguintes. Diz o apóstolo que estava certo e escreveu esta carta para fortalecê-los neste ponto, para encorajá-los. Como segue, né? O Deus de João existe desde o princípio, em contraste com os Deus limitados aí daqueles falsos mestres, daqueles falsos profetas. Apesar de existir desde o princípio, ele se revelou e pode ser conhecido pelos humanos pecadores, né? Então, por isso ele diz, eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Deus é que se revela à pessoa, né, ao pecador, por meio de Cristo Jesus. E os pais tinham esse conhecimento, conheceis aqueles que existiam, crescido, estavam fundamentados aí na fé e na vida espiritual. Então, aí depois, no capítulo 2, versículo 13, ele fala, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqueles 7 textos que eu mencionei aqui, 7 vezes, a palavra filhinhos, né, nos dá aí como, em repetição e afirmação disso que ele fala aqui aos jovens. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, né? Eles são fortes, valentes, né? Paulo fala lá para Timóteo que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Aqueles que cresceram, né? E jovens aí. Então, essa vitória consiste aí em vários pontos. Eles não vivem mais na prática do pecado, que é a característica dos filhos do diabo, aqueles que não nasceram de novo, né? Lá no capítulo 3, aqui da 1 de João, diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, porque vocês têm vencido o maligno, as obras do diabo, eles eram fortes. Então, eles sabiam, né, que Cristo Jesus tinha se manifestado e venceu o diabo ali na cruz. E eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava seu irmão e acabou por matá-lo, né, como está lá no capítulo 3, versículo 12. Terceira coisa, eles foram libertados do domínio e do poder do maligno que exerce sobre o mundo, né, que está lá no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É maior aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, que vence o maligno, Cristo Jesus. E
o terceiro versículo, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Né? Lá ele começou dizendo, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Cristo Jesus. Agora aqui ele fala, porque conheceis o Pai. O Pai se revelou aos filhos por meio de Cristo Jesus, para que Jesus o salvasse. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Né? Então aqui João reúne o que já havia dito ali nos versículos 12 e 13. Filhinhos, pais e jovens. A diferença é, atribui o conhecimento do Pai aos filhinhos, pois os filhos de Deus certamente conheceram a Deus Pai suficientemente, que é o Senhor da graça. É nesse conhecimento que reside a verdadeira filiação divina, e não o conhecimento que aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas estavam trazendo esses ensinos contrários à palavra de Deus naquela época. João também acrescenta que a causa pela qual os jovens fortes têm vencido o maligno é porque eles estavam na permanência, a permanência da palavra de Deus neles. A palavra de Deus estava permanecendo neles. Este é o último motivo pelo qual João escreve. Né? A sua fortaleza era espiritual e resultava na habitação da palavra de Deus nos filhos de Deus. Né? Nesses filhinhos, jovens e pais. Palavra de Deus, não somente o Velho Testamento. João, no capítulo 10, versículo 35, diz, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Mas também as palavras do próprio Jesus em João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Né? E João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que confiança que, então, João, né, coloca aqui, que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O exercício da piedade faz isso. Né? Pedireis o que quiserdes e vos será feita. Então, a mensagem apostólica, como Paulo registrou escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de nós, ouvidas que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Palavra de Deus que opera. Então, esta palavra estava permanecendo na vida daqueles crentes, os remanescentes ali, né, que não tinham sido alvos da falsa pregação e dos falsos mestres. Né? E, pois, haviam abandonado, esses falsos mestres haviam abandonado a verdade do Evangelho e aqueles crentes não estavam seguindo a mentira dos falsos mestres. A palavra de Deus os tornara fortes e prontos também para resistir. É a mesma coisa que a palavra de Deus faz e atua em nós hoje na igreja. Esse é o encorajamento oferecido pelo apóstolo João, né, aos crentes ali da Ásia. Consiste em reafirmar a sua certeza que estavam, de fato, na verdade do Evangelho.
Que encorajamento para nós também nos dias de hoje, né? Então, fonte de lucro aí para nós é nós nos exercitarmos na palavra do Senhor para sermos fortalecidos também e assim a igreja cumprir também a missão que ela tem de anunciar o Evangelho da luz de Cristo Jesus, o Evangelho Salvador. Nós vamos encerrar com uma oração e a bênção. O reverendo Ricardo, por favor.